Muito bem, chegou a hora de falar de The Witcher, a origem, o prequel de The Witcher, a série do bruxão Geralt de Rivia da Netflix. Então assina o canal, aciona o sininho e vem comigo porque hoje vai ter muita treta. É isso mesmo, está estreando no dia 25 de dezembro The Witcher, a origem, The Witcher Blood Origins no original, que traz o prequel do mundo encantado de Geralt de Rivia, o grande bruxão aí que foi recentemente substituído drasticamente. E não teremos mais Henry Cavill no papel de Geralt de Rivia, ele desistiu do papel, e teremos então Liam Hemsworth no papel aí. Será que ele vai conseguir sustentar essa carga toda aí? Não sei, vocês me dizem depois aí. Mas, enfim, a série conta a origem de tudo e nos dá, logo no título, a entender esse Blood Origins, essa origem do sangue desse bruxão aí com superpoderes e magia e tudo mais, desse reino encantado criado nos games, criado nos livros e que agora está gerando vários live actions na Netflix. É claro, a gente tem o Prime Video lá com O Senhor dos Anéis, a gente tem HBO Max com A Casa do Dragão e Game of Thrones. Então, claro, a Netflix também tem o seu drama, tem a sua propriedade intelectual de tipo e capa espada medieval, que nos remete aí a um mundo diferente, com elfos, encantamento, muita magia, questões espaço-tempo, enfim, tem muita coisa amparada nesse universo de The Witcher. E em The Witcher, a origem, a gente tem então essa prequel que começa muito bem, a série começa bem legal. Aliás, é uma minissérie com 4 episódios ali, alguns de 1 hora, outros de 45 minutos, mas é um conteúdo muito fácil de se assistir, de maratonar, porque essas séries curtinhas são até legais de a gente acompanhar, né? Mas vamos lá, vamos falar de The Witcher, The Witcher, a origem, porque apesar de começar muito bem e ter uma proposta legal, ter uma ideia, a gente nota que se tem uma ideia para se contar esse prequel, ele é justificado, ele é interessante e ele faz sentido dentro dessa ideia de expansão do universo de The Witcher na Netflix. O problema é que essa boa ideia a gente percebe no início, a gente tem uma questão narrativa que coloca um personagem muito conhecido de The Witcher para teoricamente entender e saber qual é a história que vai ser contada para ele, mas depois isso meio que se perde, a gente vai full história, full personagens, e aí começam os problemas de The Witcher a origem, que são colocar muitos personagens em uma trama curta, afinal são 4 episódios, e além dos muitos personagens que têm que ser desenvolvidos e que a gente acaba não se apegando a alguns, se apegando a outros, mas menos do que eu acredito que deveria, a gente ainda tem toda essa gama de magia, de encantamento, de monstros, que também é socada de uma forma muito, assim, querem colocar muita coisa numa caixa pequena. É basicamente isso que eles querem fazer em The Witcher, a origem, e essa ideia legal da prequel acaba se perdendo nessa história. Apesar de usar essa questão da narração em off, que poderia nos antecipar muita coisa e cortar várias coisas ali, fazendo que a trama se acelerasse, né? A gente acaba vendo muita coisa contada em diálogos, muita coisa contada em narrativa em off, e não vê aquilo acontecendo, e a gente acaba não adentrando, não emergindo tanto quanto a gente deveria na própria história, que, é claro, traz aí esse grupo seleto. Aliás, a introdução da série faz até uma brincadeira com a própria ideia da série, que é: essa história eu já escutei e essa história não é original, é clichê. Determinado personagem vai fazer esse questionamento logo no início da série. Mas aí a pessoa que está conversando com ele, não vou dar spoiler aqui, diz: não, mas tem certeza? Aqui a gente tem isso, isso e aquilo. Aí ele dá um passo para trás e não é clichê. Mas é um truque. É realmente um truque da série para nos tentar vender essa ideia toda. Mas como eu falei, a ideia é boa. O problema é a execução, que nos tenta colocar muitos conteúdos em pouco tempo de tela, em poucos episódios. A gente tem a Michelle Yeoh fazendo uma elfa guerreira, a gente tem o Fial, que é o personagem principal ali, um cara mais fortão, mais que usa o machado. A gente tem a elfa barda que canta, que é a chamada Cotovia. Enfim, a gente tem aquela mescla, aquele grupo, aquela coisa meio Esquadrão Suicida, sabe? Aquele grupo desengonçado, que não se encaixa, que vai precisar fazer uma grande missão, que é combater uma imperatriz elfa que está gerando fome em todo o reinado ali onde eles estão. E aí essa construção de mundo é bem legal, é bem interessante a gente ver vários lugares, eles nos situam, as imagens panorâmicas e os efeitos especiais estão bem competentes em toda a série, o visual está bem competente, mas a gente tem esse problema dos vilões também, que é mais um, aliás, né? Mais um problema,
que eles não nos vendem uma preocupação, eles não nos vendem uma ideia de que eu preciso me preocupar com ele, eles fazem e acontecem, a gente não tem muita explicação de poderes, de como eles têm aqueles poderes, como eles usam aqueles poderes, porque em determinados momentos eles usam aqueles poderes a favor deles e depois eles não usam a favor deles, enfim, é uma coisa que fica meio perdida entre toda a narrativa e a gente vai dando muita concessão. Aquela nossa suspensão da descrença, a gente precisa colocar na potência máxima, porque é muita coisa que a gente tem que dizer porque sim, porque é assim, porque sim, e não nos dá aquela ideia de, nossa, realmente estou preocupado com isso, porque vai acontecer isso. Eles não vão conseguir fazer essa missão por determinado momento e por determinada situação. Não, a gente simplesmente vê a missão evoluindo, a gente vê cenas de luta, a gente vê coisas interessantes até, mas é uma coisa que a gente realmente não se apega aos personagens, não se preocupa, simplesmente coloca ali, dá o play, vou assistir isso aqui, vou ver as cenas de ação aí e tal, alguns efeitos especiais, mas nada que realmente nos faça se preocupar, se apegar àqueles personagens todos. E como eu falei, a gente tem a Michelle Yeoh, né, de Shang-Chi, de O Tigre e o Dragão, enfim, uma atriz super renomada, super querida, e que é meio que usada ali, desperdiçada entre um núcleo ali diferente com aquela questão do viking, do Manã, de uma elfa, enfim, aquele grupo de RPG que a gente vê lá em Dungeons and Dragons, em qualquer obra RPG medieval aí que emule essa situação toda, que é meio clichê, para usar um termo que eles mesmos usaram na série, dentro dessas sagas que a gente acompanha meio que a vida inteira. Então, a saga ela não consegue nos vender algo inovador, apesar de ter uma boa ideia e executar de uma forma muito errada, como eu comentei aqui, de colocar um pacote muito extenso, muito denso, muitas coisas, muitas situações, e como eu falei, tem até a questão de viagem no tempo, espaço-tempo, questões de portais, enfim, a gente meio que fica, o que está acontecendo aqui? Por que isso está acontecendo? Enfim, não é um grande acerto da Netflix realmente, The Witcher, A Origem, apesar dessa boa ideia. O bom é que é curtinho, é fácil de assistir, são 4 episódios que fluem, tem uma fluidez bem bacana, e talvez um dos grandes motivos para que The Witcher, A Origem não dê muito certo é porque ela é feita e produzida pelo Declan de Barra, o cara que já fez as primeiras séries, as primeiras temporadas, melhor dizendo, de The Witcher, mas que também assinou aquela série do Punho de Ferro, a live action da Marvel na Netflix, que foi um flop gigantesco, que olha, meu Deus do céu, foi terrível de se acompanhar. Então talvez esses exemplos que eu dei aqui já deem uma ideia de o quanto você pode esperar de The Witcher, A Origem, mas é isso, cara, se você lembrar de Punho de Ferro, talvez você nem dê play em The Witcher, A Origem. Mas vamos lá. Vamos à nota de The Witcher, A Origem, 4 episódios, minissérie, que traz muita coisa, traz muitos efeitos especiais, traz muitas ideias da Netflix, mas que resbala legal. Então vou dar aqui minha nota 1,5. Sim, 1,5 para The Witcher, A Origem é o que eu consegui. Por causa de Michelle Yeoh, por causa de algumas cenas de luta, por causa da boa ideia, mas enfim, a execução não foi tão legal assim. E é claro, como estamos falando de um universo expandido de The Witcher, você precisa ficar até o final dos créditos para ver aquela ceninha que talvez vai te arrancar ali um sorriso, você vai receber ali um afago, um easter egg, uma coisa assim que, muito bem, eles fizeram isso e tal. Mas, né, talvez não seja nada para você também. Enfim, fizeram isso e aquela coisa. Cenas pós-créditos já estão cunhadas agora na cultura pop por culpa da Marvel e às vezes nem sempre elas jogam a favor. É isso. Fico por aqui com The Witcher, A Origem. Assina o canal, comenta aí se você gostou ou não gostou da série. Assina o canal, aciona o sininho e siga a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.